Bom dia, mais um episódio aqui do Agilize Podcast e hoje um momento muito especial também, né? Encontrar amigos que eu só via no digital e agora no físico, desde o Universo Ágil, então tem um tempinho. Enfim, então aqui mais um episódio do Agilize Podcast junto com a Tempo Academy, que está provendo realmente toda essa infraestrutura para a gente estar aqui no maior evento de agilidade da América Latina, né? O Agile Trends 2024. E, enfim, a gente está aqui já com um novo convidado, né? O Renato Ucha. Renato, seja bem-vindo, tá bom? Alisson, eu que agradeço o convite, uma honra enorme estar aqui, poder dividir um pouquinho da história, dos casos e, com tudo aqui, ajudar as pessoas. Parabéns aí a você, parabéns ao Agiliza em Podcast e parabéns à Tempo Academy que está proporcionando essa conversa maravilhosa aqui, esclarecedora para esse nosso público que está aí do outro lado da tela, hein? Rapaz, eu acho que vamos trocar aqui de papel, viu? Mas massa, Ucha, que bom ter te visto aqui. E esse grande, compartilha um pouquinho quem é o Renato Ucha, um pouco da tua jornada. E depois a gente vai falar desse livro aqui que tá interessante, tá bom? Renato Ucha é palestrante, é mentor, é empreendedor, é um visionário que tem uma vontade, um desejo de mudar o mundo muito grande. Comecei minha carreira em 1996, mas bem antes disso, eu era aquele adolescente que achava que ia mudar o mundo, sabe? Eu fui fazer militância política aos 18 anos, eu fui trabalhar como voluntário em projetos como Escola da Família aqui em São Paulo, levando ensino técnico aos finais de semana nas escolas públicas do estado. Eu tinha aquele desejo enorme de fazer as coisas acontecer, um builder, um construidor, um construtor. E começo minha carreira profissional efetivamente em 1996 como um técnico, um desenvolvedor de software. Tive uma empresa de desenvolvimento mais ou menos aí nessa época. Depois fiz uma transição para a área de projetos, depois para agilidade. E aos 30 anos tive um grande baque na minha carreira, que foi o seguinte: eu estava casado, tinha recém-casado, estava com um filho pequeno, tinha perdido meu pai, sou filho único e precisava pagar as contas no fim do dia. E toda aquela energia de adolescente que eu tinha, toda aquela vontade de mudar o mundo, de repente se perdeu. De repente eu estava ali trabalhando para receber um salário no fim do mês, para pagar as contas, sabendo que o mês seguinte ia ser a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E eu ficava, sabe aquela briga interna que a gente tem? Pô, mas eu lembro do adolescente ali, eu falava, cadê esse cara? Pô, eu quero voltar a ser esse cara, mas eu não sabia como. E essa foi a minha crise dos 30 anos que eu trago aqui e que falo sobre ela nesse livro. Crise dos 30 anos, né? Que já tem mais de 30, acho que já passaram por algum momento. Já passei também. Mas assim, conta pra mim, tu apontou aqui pro livro, mas a gente tá conversando, falando, mas o público quer saber que livro é esse. Ótimo, esse livro aqui é o livro As Chaves para Destravar Sua Carreira após os 30 anos. Pra cá ou pra lá? Sempre tem essa, né? É pra aquela, pra aquela. Opa, é pra essa. Obrigado aí a produção. As Chaves para Destravar a Sua Carreira após os 30 anos, disponível na Amazon, se tiver curiosidade. E é o livro que eu conto exatamente sobre o que eu descobri depois que eu mudei. Porque quando você tá lá no fundo do poço, cara, você não enxerga muita luz, não. O negócio é, putz, eu tenho meu filho, mas e agora? E se eu deixar de fazer? E se eu não fizer? E se eu perder meu emprego? E aí você entra num loop que te coloca a ladeira abaixo. E eu precisei de muita coragem para vencer essa barreira. E nesse livro eu trago, por exemplo, eu não sabia, mas aos 30 anos o nosso corpo produz menos dopamina. E a dopamina é o quê? Ela é motivação. É o que te faz levantar, ir lá, fazer acontecer. Ou seja, meu corpo já produzia menos dopamina, ou seja, eu tinha menos motivação. O nosso sistema digestivo, né, que é a parte do metabolismo do corpo, desacelera. Cara, o metabolismo desacelerado significa menos energia, quer dizer, ele não consegue transformar o alimento que você come, que você ingere, em energia como ele transformava quando você tinha 18 anos, ou seja, menos motivação, menos energia. E aí, cara, aquela cerejinha do bolo, que é o seguinte: aos 30 anos, provavelmente você já casou, provavelmente você já tem filhos, você tem compromissos e obrigações que você não tinha aos 18.
E aí você fala, pô, tenho meu carro. Pode ter até 30 prestação lá do carnê para pagar, mas você tem o seu carro. Você mora numa casa, provavelmente pode ser até uma casa de aluguel, mas ela é sua, você tem aquele sentimento de ter o teu lar. E você fala, cara, bem ou mal, eu tô ganhando dinheiro e tô pagando as contas. E se eu quiser mudar e der tudo errado? O que vai ser da minha vida? E aí, cara, isso me colocou ali numa espiral negativa, numa sensação de incapacidade, de uma sensação de que eu havia chegado no meu limite. E aí eu só andava ladeira abaixo. Mas lá dentro, lá no fundo, aquele adolescente falava, Uxa, você é mais que isso, meu. Uxa, você não tá me escutando? Você lembra como é que você era quando você era mais jovem? E eu precisei de muita força, muita energia para romper todas essas questões e realmente fazer uma grande transformação na minha vida. E foi aí que eu fui pedir as contas de um grande banco que eu trabalhava para assumir como head de agilidade dentro de uma grande cervejaria e de lá ir para trabalhar para os Estados Unidos dentro de uma área olhando para uma estrutura de 3.800 pessoas na construção do veículo autônomo e elétrico. Devagarzinho, respira um pouquinho. Vamos lá, tu tava com aquele modelo mental, pensando, conversando com o teu adolescente interno. Pô, tu é maior do que isso, tu pode mais. Mas qual foi o que girou a chave? Qual foi o estalo que, pô, eu acordei? Qual foi o momento que tu te levantou, pô, eu posso mais, realmente? Uma coisa é tu tá falando pra si mesmo, tá, a teoria. Outra coisa é a prática. Em qual momento foi que tu se levantou, pô, eu posso mais e começou a ter essa jornada de crescimento? Ótima pergunta. Eu devia estar lá com os meus 35, 36 anos, bastante insatisfeito, A vida não ia bem, crítica de tudo enquanto é canto. E eu falei, é tudo ou nada. E eu preciso sair da onde eu tô. Eu precisei de terapia, eu precisei de mentoria, eu precisei de um monte de apoio para eu começar a entender. E o que eu entendi nessa jornada? Que a gente precisa enfrentar 3 grandes inimigos, que são os cadeados da carreira que eu falo. O primeiro grande inimigo que a gente precisa enfrentar é a baixa autoestima, a baixa confiança. Nós temos baixa confiança. Muitas vezes por quê? Porque eu vou falar com o Alisson, e o Alisson, quando acorda de manhã, o que ele está vendo? Ele está lembrando do Alisson lá na escolinha, pequenininho, sendo zoado pelos amiguinhos da escola. Está lembrando do Alisson dentro de casa, com o pai, com a mãe xingando. Muitas vezes, muitas pessoas nem pai tem, né? Muitas vezes nem mãe, muitas vezes é a avó, muitas vezes é a falta dessa pessoa do seu lado. Então a gente tende a sempre olhar para o nosso lado negativo. E a caceta do super-herói do Alisson, onde é que tá que o Alisson não olha, sabe? Então nós temos essa tendência de olhar para tudo que foi de negativo que aconteceu na nossa vida. É aquele chefe tóxico, é aquela pessoa que você falava, para, não vai dar certo, esquece, não é para você. E deu errado, eu falei que ia dar errado, você não me ouviu. E aí a gente vai perdendo a confiança que a gente tem em nós mesmos. Eu pensava lá, eu criança, minha mãe veio da roça, eu tinha o mindset da roça, não estou criticando, mas é o mindset da roça. Então minhas roupas de escola era tudo remendada, né? Eu ia para a escola todo costurado ali, a minha mãe colocava cotoveleira, joelheira, para poder durar mais a roupa. E cara, Pedro Bismarck lança um personagem na televisão chamado Nelson da Capitinga, e do dia seguinte, até sair da escola, eu era o Nelson da Capitinga. Né? Todo mundo me chamava, ô Nelson da Capitinga, ô Nelson, não sei o quê. E aí que você vai levando aquilo pra você. Hoje eles chamam de bullying, né? Na época não, hoje é bullying, né? Mas acontece, e mesmo hoje, mesmo com bullying, isso são coisas que acontecem. E isso é um negócio que me perseguiu por muitos anos, e por muitos anos eu ficava com medo. Poxa, agora eu cheguei até aqui, mas e se descobrirem que eu era o Nelson? Mas será que eu sou realmente esse caipira e não sei o quê? Então, tudo isso ficava martelando na minha cabeça e fazia com que eu cada vez menos tivesse essa coragem para mudar. Mas eu não entendia isso, hoje eu entendo. E esse é um dos pontos que a gente precisa enfrentar na nossa carreira, que é a baixa confiança. O segundo ponto, Alisson, que a gente precisa enfrentar é a baixa produtividade. E baixa produtividade, as pessoas confundem, né?
pessoa acha que, não, eu sou super produtivo. Mas me conta um pouquinho por que você é produtivo. Não, eu acordo 6 horas da manhã, 8 horas da manhã eu já estou trabalhando, trabalho até às 20 horas todos os dias, chego em casa, ainda vou responder e-mail, vou entrar remoto, vou dormir umas 10 da noite e de fim de semana eu ainda trabalho. Isso não é produtividade. Né? Isso aí é um atentado à sua saúde. Em algum momento teu corpo vai mandar fatura. Verdade, o que é produtividade? Produtividade é você entregar aquilo que você se comprometeu. Eu falo, você está assistindo agora. Imagina o seguinte, você trabalha pra caramba, você é daquela pessoa que bate no peito e fala, eu vou entregar. E você entrega de verdade. Só que é o seguinte, a pessoa do teu lado no trabalho, ela se compromete com metade das coisas que você entrega. Só que ela entrega tudo que ela se comprometeu. Você bate no peito e quer agradar todo mundo. Você entrega 2 vezes mais que essa outra pessoa. E mesmo assim, você não dá conta de entregar tudo que você se comprometeu. Quem que vai ter uma maior percepção de maturidade na empresa? Você ou a pessoa do teu lado? O outro, né? Porque ele se comprometeu e ele entregou. É o famoso entregar o que foi planejado. Qual é a porcentagem que eu estou planejando para entregar e o que realmente estou entregando? Se eu planejo entregar 100 e estou entregando 10, opa, tem algo errado. Se eu planejo entregar 8 e estou entregando uns 8 ou 7, opa, o caminho é isso aí. Entendeu? É isso. Agora, se você planejou entregar 10, mas no meio você aumentou para 30 e entregou 20, cara, você foi mal. Né? Porque você aumentou o teu backlog para 30 e não deu conta. E aí a percepção de quem está de fora é o que? O Alisson não consegue entregar o que ele se compromete. Ninguém olha e fala, pô, mas o Alisson trabalha 2 vezes, entrega 2 vezes mais que... Não, a outra pessoa está mantendo as pessoas dentro de uma margem de comprometimento. Né? Ou seja, eu me comprometi, eu entreguei. Então, enfrentar a baixa produtividade é também aprender a dizer não para as coisas. Eu tinha muita dificuldade de dizer não para as coisas. Não é só teu, né? O desafio de dizer não é muito complicado. Às vezes a gente aceita, a gente sempre fala sim, querendo dizer não. E se compromete com coisas que talvez não façam nem mais sentido ou é prioridade para você. E como é que tu aprendeu a dizer não, Ucha? Bom, aí tem a técnica que eu trago no livro, né? Mas eu vou dar alguns spoilers aqui. Quando a gente fala de produtividade, eu vejo alguns erros recorrentes acontecendo com as pessoas. Então, a gente está aqui, e eu acho muito importante, por exemplo, a Tempo Academy oferece diversos cursos. Tem que fazer os cursos? Tem que fazer os cursos. Mas tem também que pôr em prática. Eu vejo muitas pessoas só focando no curso e não focando na prática. E aí, eu sou um excepcional teórico, né? Eu sei tudo, você pode me tomar de frente para trás, de trás para frente, mas qual que é a minha experiência com isso? E aí? Né? Não tem experiência. Outras coisas que são importantes também para enfrentar a baixa produtividade. Trabalhar com objetivos. Eu vou fazer um curso na Tempo Academy. Qual que é o meu objetivo após eu concluir esse curso? E trabalhar o objetivo. O que é um objetivo sem data? Objetivo sem data? Acho que... Não, eu ia falar que não existe, mas a gente faz muito isso. É isso, se compromete. É um sonho, cara. Se o objetivo não tem nada, não existe, é um que nem sonho. Virada de ano, Réveillon, dia 1º. A gente, eu vou entrar na academia, eu vou fazer um curso de inglês, acho que esses 2 são os mais top. Eu vou abrir minha empresa, mas se não coloca em prática, nunca é realizado. Né? E se não põe uma data, né? Eu vou fazer o curso de inglês, vai começar quando, vai terminar quando? Isso é ser produtivo. Então, faz o curso na Tempo Academy, mas delimita objetivos e coloca a data. Eu vou fazer um curso de Safe porque eu quero ter uma promoção na minha carreira. Legal, em quanto tempo? Até 6 meses depois que eu concluir meu curso. Aqui eu adquiri com a Tempo Academy a parte teórica, eu vou para a prática no meu dia a dia e eu vou trabalhar para em 6 meses ter de fato um benefício, uma promoção ou uma transição de carreira em cima do conhecimento que eu adquiri. Senão você vai virar uma pessoa que só adquire conhecimento e fala, poxa, eu faço tudo isso, mas não sou produtivo. Por quê? Porque o resultado não chega. Falando nesse conhecimento, mentoria, tudo, direcionamento, datas, prazos. E o livro? Em qual momento o livro surgiu na tua vida, Ucha? Ótima pergunta. Alisson, você sabe que eu tive muitos problemas na minha carreira. Quando eu estava na Ambev, ou seja, já tinha saído, já tinha feito essa transição, pelo menos começado essa transição de vida,
eu comecei a perceber que as pessoas começavam a vir atrás de mim e falar, eu preciso de um feedback. As pessoas começavam a vir atrás de mim de forma orgânica. Eu não falava, eu sou mentor, eu tenho mentoria. Não. As pessoas começaram a me procurar de forma orgânica. Por quê? Porque eu tinha mudado o meu estilo de gestão. Né? Eu tinha saído de um estilo mais comando, mais controle, para um momento em que eu, como gestor, eu entendi que o meu papel era potencializar as pessoas. Então era menos sobre, Alisson, é assim que você vai fazer, e mais sobre, Alisson, nós temos esse desafio aqui, e eu preciso que você atue nele, e se tiver dificuldade, eu estou aqui. Como que eu posso te ajudar? E eu comecei a perceber que, de repente, pessoas que eu nunca tinha visto na vida, uma vez me entrou em contato uma pessoa da fábrica da cervejaria lá do Mato Grosso do Sul. Eu falei, minha nossa, o que eu entendo ali pedindo feedback para mim? Então, as pessoas começavam a me pedir feedbacks, eu falei, cara, deve ter alguma coisa legal nisso, né? E aí eu comecei a trazer, colocar no papel, né, rascunhar qual que foi minha jornada? Como que eu cheguei até aqui? Como é que eu saí daquela pessoa presa e travada aos 30 anos para chegar nos 40 num outro momento? Muita gente fala de etarismo. Cara, a minha vida, os meus grandes saltos em termos de carreira foram depois dos 40. Então será que o quanto do etarismo está dentro da nossa cabeça e o quanto do etarismo é de fato praticado pelas empresas? Muitas vezes eu falo, o gestor tem uma vaga lá que ele tem 1.200 para pagar de orçamento. Será que faz sentido trazer uma pessoa de 40 e tantos anos que tem família e que precisa arcar com... Às vezes não é pelo fato da pessoa ter uma idade determinada, mas muitas vezes é pelo fato do orçamento que tem para a vaga. Eu com R$1.200 aos 18 anos era farra o dia todo. Eu com 45, 1.200 talvez mal pague a escola dos meus filhos. Né? Então, foi quando eu comecei a descobrir essas questões que eu tangibilizei e coloquei no papel. E aí eu fui incentivado. Era para ser um livro de agilidade, e eu fui conversar, contratei um mentor para me ajudar a construir, e ficou muito claro que a agilidade é o caminho. Então, eu estava até mostrando para você, né? Aqui a gente vai falar de Kanban. A gente não vai falar do método Kanban, não, a gente vai falar de um Kanban para quê? Para você se organizar, para você conseguir entregar o que você se comprometeu. Então, por exemplo, fiz o curso na Tempo Academy. Vou montar um Kanban. Por quê? Porque eu tenho um objetivo, eu tenho data, eu vou ali montar nesse meu Kanban que é pessoal, o que eu preciso fazer e eu vou acompanhar isso no dia a dia para garantir que eu estou entregando aquilo que eu me comprometi. Uma pergunta, tem algumas perguntas que estão surgindo agora, mas assim, uma primeira. Em quanto tempo tu conseguiu sair da ideia do livro, que antes era de agilidade, contratou a mentoria, um consultor para te ajudar nisso, e até ele estar aqui, nesse momento, impresso aqui no Agile Trends? Pelo menos 2 anos. Pelo menos 2 anos. Tem as datas aqui no final, eu fiz uma retrospectiva, porque era uma ideia, era um livro de agilidade, virou um livro de carreira, de transformação. O grande desafio é você olhar para dentro de si, voltar para o seu passado e entender a sua jornada. Isso foi muito difícil para mim. Eu tinha muita dificuldade de falar que eu fui o Nelson da Capitinga na escola. E isso por muitos anos foi para mim uma ferida muito grande. Eu não me sentia confortável. Se eu soubesse que aqui tem alguém que estudou comigo e que sabia desses meus apelidos, cara, eu ia fazer o máximo para me afastar, e se a pessoa chegasse perto, ia abalar a minha confiança. Então, veja, eu tive que vencer barreiras internas para escrever esse livro. Eu acho que esse é o grande aprendizado. Então, assim, quem olhou o livro se identificou com a tua jornada, com a tua trajetória, os pontos que fez realmente você criar o livro, a adaptação de sair da agilidade para uma jornada realmente da sua carreira. Comprei o livro agora ou quero comprar. O que esperar do livro? Dá só uma degustação para quem, faz sentido, eu estou passando por isso, porque o Usha falou, tem algumas feridas que eu nem lembrava mais, mas estão fluindo agora. Mas quem vai comprar o livro, o que pode esperar por esse livro?
Perfeito. No livro eu trago os 17 territórios. O que são os territórios? São as áreas de conhecimento que você precisa aprimorar para você revelar os segredos dessas chaves que destravam esses 3 cadeados. Já falei do cadeado da baixa confiança, o cadeado da baixa produtividade e tem o cadeado da falta de respeito. Imagina o seguinte, se as pessoas não te respeitarem, meu amigo, você pode ser o que for, você não vai para frente, que sua carreira está travada. Então, nesses 17 territórios, o que é interessante? Tem territórios que a gente já está bem. Não é que, 17 territórios... Não, tem coisas que você já está bem. Por exemplo, tem gente que sabe trabalhar muito bem a projeção pessoal, mas é péssimo na estratégia. Tem gente que é bom na estratégia, mas péssimo na projeção pessoal. Então, eu vou trazer aqui o teste do cadeado das carreiras, onde você tenha uma visão desses 17 territórios, onde você está bom, onde você não está bom. E eu vou explorar esses 17 territórios para que você realmente transforme de vida, para que você saia da posição onde você está hoje, saia do momento que você está hoje e dê esse salto que você procura, por meio do descobrimento, de revelar as chaves desses 17 territórios. Por exemplo, a gente falou aqui, e você me perguntou um pouco sobre como dizer não, né? E isso é muito interessante, porque uma das coisas que eu falo para que você conquistar o respeito das pessoas, o que é você ser um líder servidor. Ser um líder servidor é dizer sim para tudo? Essa é a pergunta. Será que ser um líder servidor é dizer sim para tudo? Então, quando eu falo da liderança servidora, eu vou mostrar que existem 3 tipos de liderança. Aquela que, cara, eu faço para você se eu tiver interesse, ou seja, eu vou fazer para o Alisson porque ele pode me convidar ali para fazer um bate-papo no podcast dele. Então é uma servidão que é por interesse. Tem a servidão que é negociação. Eu vou fazer então, Alisson, eu posso te ajudar desde que você me coloque lá no podcast. E tem aquele que é mais altruísta, né? Eu vou ajudar porque eu realmente acredito no que eu faço. E é essa servidão que é preciso que a gente tenha. Que a gente seja um líder servidor altruísta. E como desenvolver isso? Deixa eu só concluir o raciocínio, porque aqui vem a pegadinha do dizer não. Eu preciso ser um líder servidor altruísta. Que faço porque eu acredito no que eu estou fazendo e na ajuda e no impacto que vai trazer para a sua vida. Mas, e aí vem o mas, as minhas coisas continuam sendo minhas prioridades. Eu preciso ter os meus compromissos antes de te ajudar. Né? Então, primeiro eu vou fazer o que eu me comprometi comigo e com os stakeholders, com as pessoas ao redor, para depois de te ajudar. Então, digamos que eu fiz o curso na Tempo Academy. Eu tenho o meu kanbanzinho que eu montei ali para garantir que eu vou atingir meu objetivo. Aí o Alisson veio me pedir ajuda, porque eu aprendi lá na Tempo Academy sobre o SAFe e o Alisson está estudando sobre o SAFe. Mas espera aí, eu tenho compromissos meus que eu preciso entregar até o fim dessa semana que eu não concluí. Eu sei que é importante o que o Alisson está pedindo, eu sei que isso gera valor, isso é altruísta, mas primeiro eu vou concluir o meu, para depois falar, Alisson, agora vem cá, agora eu vou te ajudar. E depois, saiba para quem você está fazendo. De repente, não é o seu caso, claro, mas é o maior filho da mãe que está aqui. A pessoa só quer me usar. Ela vai pedir um monte de coisa para mim, vai me usar até, e quando eu estiver afogado, ela fala, agora não presta, eu vou pedir para outro. Saiba para quem você está fazendo as coisas. Porque dependendo de quem você está fazendo as coisas, ou para quem você está fazendo as coisas, cara, você só vai drenar a tua energia. E sabe o que acontece, cara? No celular, quando acaba a bateria, o que acontece? Desliga. E quando acaba a bateria da tua vida? Quando acaba a energia da tua vida? Burnout. Então cuidado como você está dosando essa energia. Verdade, Ucha. Então assim, até fugiu a pergunta que eu ia fazer para ti, mas assim... Você me perguntou como ser um líder servidor, alguma coisa assim, como... Foi, mas tu já trouxe esse ponto de altruísta, que é a parte... Tu traz muito isso, eu me identifiquei bastante. Eu falo muito que a gente está numa jornada de ganha-ganha, né? Tanto que a Tempo Academy é minha parceira do podcast Agilizem. Então, assim, o ponto é os dois crescerem, né? Então, ele está muito em projetos nesse ponto. E todos os parceiros que fazem parte também do podcast. E assim, o livro foi lançado quando, Ucha? Só para uma curiosidade que tive agora. O livro acabou de ser lançado, né? Ele está disponível na Amazon. Ele foi lançado no finalzinho de 2023.
né? Mas a versão digital foi lançada tem 2 semanas, então tá uma jornada muito bacana, as pessoas procurando, as pessoas lendo, vindo falar comigo, falando, caramba, meu, seu... E o que é legal, cara? É um guia para mudar de vida, né? Eu brinco aqui, ó, reinicie, redefine e realize. O livro tem aqui 28 exercícios, né? Exercícios que vão te levar a uma grande reflexão, né? Exercícios para você pensar, por exemplo, esse aqui é um exercício para pensar do pega-varetas, né? Caraca, a provocação. Lembra da infância. Ele vai ter muito, por exemplo, aqui ele vai perguntar para você, por exemplo, quando ele trata de enfrentar a baixa autoestima, e a gente vai falar de autoimagem, aqui eu vou provocar você a lembrar, Alisson, de 5 bullying que você teve lá na infância, para a gente começar a conectar como que o teu passado conecta com quem você é hoje. E a gente vai desenvolvendo por aí. Existem diversos vídeos complementares que são acessíveis aqui por meio de QR Code, né? Então o livro você vai ver muito QR Code que te leva para páginas onde você assiste um vídeo complementar. Então, por exemplo, a gente vai falar de estratégia. A gente vai assistir o quê? A gente vai assistir um trecho, uma cena do filme lá do Fome de Poder, que é quando eles... eu não vou dar spoiler aqui, mas eu vou até dar esse spoiler aqui. Tem vários spoilers agora, né? Eu mostro, por exemplo, aquela cena onde eles desenham com giz, né? Fome de Poder é aquele filme que retrata a história do McDonald's, que eles desenham com giz num espaço, como vai ficar no chão, o chão, né, o layout da hamburgueria, eles ficam fingindo que estão trabalhando ali em cima do negócio. Apaga, faz de novo, remodela o processo. Exatamente. Então, quando a gente for falar de um determinado tema, a gente vai ter vídeos aqui para complementar e vai ter atividades para complementar. Então, é um manual de transformação. Você me perguntou, o que a pessoa pode esperar se comprar o livro? Ela pode esperar que vai ser uma transformação de vida, é uma jornada, e que você não vai ter um livro para ler, você vai ter um livro para se exercitar, porque a gente não sai do ponto A e chega no ponto B simplesmente lendo, a gente sai do ponto A e chega no ponto B fazendo, exercitando, dando as caras. Às vezes, vamos tomar tombo, levanta, reergue e continua andando, continua na caminhada. Por falar em tombo, você sabe que uma criança, está no livro, ela leva em cerca de 1000 tombos até aprender a andar. O que significa que, Alisson, para chegar aqui e andar em 2 pernas, você levou cerca de 1000 tombos. O nosso telespectador, quem está assistindo, quem está escutando, saiba que se você anda hoje, você anda em 2 pernas, você levou cerca de 1000 tombos para chegar até onde você chegou. Então, por que na carreira a gente para no primeiro tombo? Por que a gente quer fazer uma transformação, uma transição, a gente quer um aumento salarial? O primeiro não que a gente recebe, a gente já trava, tá? Não quero mais, não vou tentar, não, é perigoso. Para e pensa sobre isso. Mas é interessante falando isso, porque assim, eu falo muito que um não você já tem. Isso é prático já. Então assim, não tenha medo de se expor. Só que existem vários poréns, né? Tem muitas pessoas que não conseguem realmente se expor, tem vários pontos, talvez até na parte do passado dela, né, no seu desenvolvimento, seja na infância, primeira infância, na adolescência, o que for, que eles também não sabem, né? Não tem esse ponto de, será que foi isso mesmo? Então assim, eu achei muito bacana tu trazer teu livro, porque assim, assim, bem interessante, porque ele tem assim, as chaves para destravar sua carreira após os 30 anos. Tem alguns colegas que falam o seguinte, já tenho 40, tô fora do mercado e tudo, mas assim, tem muita coisa que está acontecendo que a gente percebendo, a gente pode evoluir muito mais do que os seus 20 aninhos, seus 25, que a gente talvez tinha outro direcionamento, farra, curtir a vida, tem muito tempo pela frente, agora já mudou um pouquinho. Alisson, tem algumas coisas que são importantes. Primeiro, quando a gente fala de mudança, prego que se destaca, toma martelada. Então, se você está no trabalho, você começa a se destacar, vai gerar inveja das pessoas. Vai gerar inveja das pessoas. E você vai ter que trabalhar muito bem essa máquina que você tem aqui dentro para abstrair essa inveja. Continuar, acreditar, entender que talvez onde você está não é um lugar para você crescer. Vai ser um trampolim.
E tudo bem, cara. Por quê? Porque você cresceu, você ficou maior que a sua cadeira e hoje a tua cadeira não comporta. E às vezes a empresa onde você está não tem esse espaço para você dar o seu melhor e você vai precisar ir para o mercado. E eu falo para os empreendedores, cara, não tenham medo de contratar pessoas que querem crescer. Porque essas pessoas, você pode até perder elas para o mercado, mas elas vão te dar muito mais resultado do que uma pessoa travadinha, presa ali naquela cadeira, que não evolui, que não muda, que deixa o processo travado. Hoje, cara, a inteligência artificial está tomando essa atividade mais do dia a dia. Então, o ser humano precisa de usar a inteligência. Então, muito cuidado. E no livro eu falo, quando eu falo de enfrentar a baixa confiança, de um território que se chama prisma social. E o que é esse território prisma social? Assim como o prisma, o prisma você bate a luz, ele quebra a luz nas ondas de luz. Então você sabe o quanto de amarelo, o quanto de vermelho, o quanto de azul, o quanto de verde que tem nessa luz. E o prisma social é a mesma coisa. Quer dizer, como é que eu adequo a minha linguagem ao público que eu estou falando? Então imagina que eu estou aqui falando para um público X. Será que é tudo que eu penso que eu posso pôr para fora aqui? Então a gente tem que ter essa inteligência de ter esse prisma social, principalmente a hora que a gente está tomando decisões. Por exemplo, entra numa reunião com muitas pessoas que você não conhece e fala mal de um trabalho. Tá muito mal feito. Você fala, nossa gente, mas que horror esse trabalho. Pode ser o teu pensamento, pode ser verdade. Mas se a pessoa que fez está nessa mesa, meu amigo, você criou um climão ali, que vai ter um jogo de bastidores, de um ligando, meu, o que esse taúcha aí que entrou agora aí, falou uma barbaridade, não sei o que e tal, e pronto, você já destruiu sua carreira em uma reunião. Então, tem que ter o prisma social. Posso ter gostado, mas... Gente, puxa, que bacana, fico muito feliz de ver que a gente está seguindo por um lado mais estratégico, de pensar, de fazer um planejamento. Parabéns para quem fez, né? E depois vai pensar em melhorar isso aí para frente, mas sabe, é prisma social. Então, muito cuidado com o contexto e o conteúdo que você fala de acordo com a audiência que está. Não estou falando para mentir, tá? Não estou dizendo, vem aqui e minta. Não é isso. Mas meça as palavras que você está usando de acordo com o contexto. Uma verdade é certa, né? A gente demora muito para trilhar e criar uma imagem do profissional, da pessoa. Mas para destruir, é segundos. Você sempre vai ser lembrado pela cagada que você fez. Nunca pelos seus bons, pelas suas qualidades, pelos seus pontos fortes. Verdade, viu, Ucha? Então assim, Ucha, a gente está encerrando aqui. Esse episódio vai ter um break, né? Porque somos pessoas, né? Tem que o dia todo? Então, essa quarto, quinto já episódio do dia. A gente vai ter mais uns 5 pela frente. Mas assim, fico muito honrado e feliz de estar, primeiramente, no Agile Trends, né, nesse evento gigante que tem da agilidade. Então, daí, muito obrigado pela oportunidade. Estar com a Tempo Academy aqui nessa parceria. Então, Natan e toda a família Tempo Academy, um abraço também. E está representando o meu podcast, que a idealizadora foi minha esposa, que está em casa. E amanhã vai estar palestrando, então parabéns, irmão. Não vou estar com você, mas meu coração está contigo. E com você também, meu amigo. Já te conheço há um tempinho, mas no online. E fico muito feliz de estar gravando um episódio contigo no lançamento do seu livro. Eu que agradeço, Alisson. Volta aí. Natan, que você falou lá da Tempo Academy. Oi? Você falou, Natan, da Tempo Academy? Natan da Tempo Academy. Natan, eu quero o meu voucher, hein? Fiz o jabazão seu aqui dos treinamentos, viu? Não, brincadeiras à parte. Parabéns, Alisson, pela iniciativa. Eu falo, cara, o mundo é de quem vai lá e faz. Você não ficou parado, né? Você não ficou falando, pô, seria legal se tivesse. Putz, não, você foi atrás, você idealizou, você mostrou a viabilidade, você foi atrás de patrocinadores, você conseguiu a verba, você veio aqui, você está trazendo o nome do patrocinador, você está enriquecendo o evento do Agile Trends com um podcast, falando com pessoas aqui do Brasil inteiro que vêm palestrar e deixa também o DNA, a pegada, né, o footprint aqui pro Agilizem, que acima de tudo, cara, não é o nosso papo aqui. Esse papo a gente poderia ter no café, mas esse papo seria meu e seu. E é quando a gente senta aqui para ajudar essa galera que está do outro lado, cara, isso vale a pena, isso não tem preço. Então, parabéns pela atitude, parabéns pela iniciativa. Eu fico muito feliz de estar aqui. Obrigado, Alisson. Pelo amigo. Então, assim, eu já estava honrado, depois eu vi tudo isso aqui, aí pronto, aqui minha autoestima subiu pra caramba. Então, assim, muito obrigado mesmo. Se despede agora de mais um episódio. Então,
curta, compartilhe, se inscreva no canal, compartilhe até com a sogra, com a amiga, com o vizinho, com todo mundo, que esse papo tem que ser compartilhado com muitas pessoas. E tem pergunta, tem dúvida? Coloca no comentário aqui que o Alisson vai me passar e eu prometo que eu respondo. E outro ponto, vou estar compartilhando hoje, se você me permitir, tá bom? Seus contatos na descrição do vídeo, para quem quiser assistir depois, tiver dúvida, pô, gostei, aí como é que eu faço? Vai ter o contato do Renato Quer Ucha fazer lá. o teste de cadeado de carreira? renatoucha.com.br/teste dos cadeados. Fica Então, a pronto. dica. Perfeito, então, obrigado, bom dia, boa tarde e até a próxima. Tchau, tchau. Falou, destrava! É isso aí.